Bom dia, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um dia aqui às 6 horas e 7 minutos, mais uma live muito interessante, muito impactante e continuar falando a respeito, né, daquilo que já tem uma semana eu tenho falado, né, um pouco sobre depressão, sobre estar, né, num processo de depressão e também comentando que depressão não tem nada a ver com, já ouvi falar, problemas espirituais, outros tipos de problemas. Na verdade, a depressão é algo que acontece e todo mundo está, né, hoje, principalmente, é, que pode sofrer tudo isso daí, né? Então, já só para recapitular, né, a gente falou sobre Moisés, falou sobre Noemi, falou sobre Saul, falou sobre Davi e hoje, né, a gente fala a respeito de Jó. E Jó, né, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não sei se vocês sabem, como curiosidade, Jó é o livro mais antigo escrito na Bíblia. E a história de Jó é extremamente interessante, dá para você pegar muitas informações aí interessantes a respeito desse cara, né? Só para a gente entender quem foi Jó. Jó foi uma pessoa extremamente próspera, abundante, uma pessoa que teve muitos recursos. Perdão, mas não é corona, tá? Pode ficar tranquila. É rinite mesmo. Esse tempo seco acaba, né, me atrapalhando um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá. Então Jó, ele foi uma pessoa que extremamente próspera, extremamente abundante e que em um momento da vida dele, né, o diabo para confrontar exatamente a respeito de Deus, chega e fala, ó, Deus fala, né? Ah, você viu meu servo Jó como ele é justo e fiel? E o diabo foi lógico, né? É um filho mimado, tudo tem tudo na vida dele, ele consegue tudo, é lógico que ele é fiel. E aí Deus autoriza, de certa forma, o diabo a tirar tudo aquilo que ele tinha. Então foi tirado, né, todos os filhos, né? Então ele perdeu todos os bens, a saúde e os 10 filhos de uma vez só. E aí ele, né, qual era a ideia, qual era o intuito de Jó com relação a isso? Quer dizer, com o diabo em relação à vida de Jó, né? Era provar que Jó iria ficar magoado, ia ficar ressentido, ia ficar, de certa forma, contrariado e julgar Deus sobre tudo aquilo que aconteceu. E na verdade aconteceu o contrário, né? Jó, mesmo com problemas, né, da saúde, mesmo com a mulher falando né, na sua orelha o tempo todo, os amigos, né, os grandes amigos que estavam ao redor dele também, falando e testemunhando negativamente na vida dele, mesmo assim ele teve gratidão, ele foi grato, e mesmo assim ele bendizia o nome de Deus acima de todas as coisas. Só que, né, chega num ponto em que a mulher falando demais na orelha, os amigos falando demais na orelha, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Então, em Jó 3:11, ele fala, né, por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Então, assim, imagina a dor, a angústia, a tristeza no coração de Jó, quão grande não era para ele amaldiçoar realmente a sua vida, né? Amaldiçoar realmente o seu nascimento. Bom dia, Sueli, tudo bem com você? Prazerzão mais uma vez ter você aqui com a gente, tá? Então Jó ele começa a amaldiçoar, assim, a mágoa, de certa forma, não posso considerar uma mágoa, né? A tristeza. A tristeza no seu coração era tão grande que ele começou a amaldiçoar, né, a dia do seu nascimento. E a literatura judaica, na verdade, fala sobre isso daí muito mais, né, do que a gente consegue enxergar na Bíblia. E Jó, ele realmente se entristece, e entristece muito mais também pela falta de abundância na vida dele.
Existe, né? Isso é literatura judaica, você não vai encontrar em livros normais, assim, de evangelísticos e nada. Mas diz que a tristeza maior no coração de Jó era uma. Lógico, você perdeu todos os seus filhos, você perdeu toda a sua riqueza, tudo, né? E o corpo dele encheu de chagas, encheu de feridas, né? E aí diz que ele chorava e clamava exatamente porque ele não podia, pela falta de abundância, ele não podia ser próspero mais, ele não podia ajudar as outras pessoas mais. E aí isso gerava um constrangimento muito maior ainda na vida dele. E isso era a grande tristeza no seu coração, né? Ele não poder servir as outras pessoas. Então, apesar da vida dele estar extremamente ruim, Jó nunca deixou de ser grato. Ele nunca deixou, por mais que as pessoas falavam no seu coração, falavam no seu ouvido, né? De que, e perguntava, diz que na Bíblia fala que os amigos dele todo dia, o que você fez? Qual o tamanho do seu pecado para Deus te amaldiçoar dessa forma? E ele sempre batia, eu tenho um coração justo, não fiz nada de errado, mas se Deus, foi Deus quem me deu todas as coisas e foi Ele quem tirou. Bendito seja o nome do Eterno, né? E é legal a história de Jó exatamente porque, apesar da tristeza profunda no coração dele, apesar da tristeza que vinha, ele ainda assim ele era grato a Deus, porque ele ainda tinha vida e Deus era o Deus da vida dele. Então, assim, é muito interessante a gente olhar isso numa visão, né, um pouco diferente, porque a gente às vezes olha mais pelo relato ali, a tristeza de Jó foi porque ele perdeu e tudo. A tristeza dele, na verdade, era muito mais pela falta daquilo que ele poderia fazer para as outras pessoas. Agora ele não podia ajudar ninguém. E aí quando, né, eu volto, né, um pouco na história de Moisés, o que levou à tristeza de Moisés? O que fez com que Moisés se sentisse tão chateado e tão triste? Foi exatamente ele ouvir de todas as pessoas que estavam ao redor dele a maldição exatamente da vida, né? Porque agora nós estamos aqui, era muito melhor do que quando a gente estava no Egito, lá, escravo, a gente comia, a gente bebia, e agora a gente está nessa situação. E exatamente esse falar, esse tanto de pessoas falando negativamente no ouvido de Moisés também, fez com que ele entrasse numa tristeza muito, muito forte. E Jó também da mesma forma, imagina só, né? Para quem é casado aí assim, a esposa é uma bênção, né? E fica falando, amaldiçoa o seu Deus e morre. Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre, né? E os amigos também questionando, por que você fez de tão grave? Por que você está sofrendo desse tanto? Você fez alguma coisa? Então, e aí dentro do coração do próprio Jó, eu nasci para fazer em prol do outra pessoa. E eu não posso mais ajudar as outras pessoas. E agora eu estou cercado de pessoas que me julgam pelo meu estado atual, por onde eu estou agora. Mas em todos os momentos Jó falava, bendito seja o nome do Eterno. Então, e ele era grato, né? Deus tirou. Bendito seja o nome do Eterno. Em vários momentos ele comenta sobre isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre Bíblia, estou falando mais a respeito de emoções, né? Então, é interessante observar que existe um padrão que leva à depressão. Se você olhar o isolamento, né, as pessoas ao redor. Então, se você tem pessoas positivas ao seu redor, isso te traz alegria e te traz positividade, você é levado para coisas positivas. Se você está cercado de pessoas negativas, isso vai te fazer puxar para baixo sempre e vai fazer com que você sofra mais do que você precisa sofrer, né? Se ao redor ali o Jó em todo momento tivesse cercado de pessoas que abençoassem ele, né? Ele não estaria, digamos, como um morto-vivo, né? Ele estaria de todo sofrimento, de toda dor, e as pessoas concordassem, né? Realmente Deus te deu muito, ele foi um homem extremamente próspero, né? Na Bíblia fala que ele era um dos homens mais prósperos, e Deus te deu e Deus tirou.
né? Isso aí, vamos orar para que Deus fale no nosso coração, fale realmente ao seu coração, para que qual a linha, qual o caminho a ser seguido para você sair da situação. Mas não, eles simplesmente amaldiçoavam, né? Por que você fez? Por que você está sofrendo tanto assim? Então, assim, as pessoas ao seu redor, existe um estudo científico que foi feito durante 37 anos. E esse estudo, eu acho que eu comentei em outras lives, ele fala o poder da conexão. E você é afetado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, se você é cercado de pessoas boas, você é uma pessoa boa. Se você é afetado, se uma pessoa dentro do seu convívio ela não tem caráter, é uma pessoa de má índole e mau comportamento, você também é afetado por isso. E aí, quando você tem uma pessoa que tem valores diferentes do seu, pode gerar uma dor muito maior ainda, e porque você vai começar a agir de forma que é contra os seus próprios princípios, aquilo que você nasceu. E essa dor, essa falta de, né, conexão com isso, pode te gerar também uma depressão. Então tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo, que estão em morto e vivo, exatamente porque, ah, não, mas ele é um amigo de longa data, mas tem alguns desvios de caráter, mas é meu amigo de muita data. Então ele está te influenciando negativamente. E essa dor que você sente hoje está ligado diretamente àquilo que você está, né, às pessoas que estão ao seu redor. Então saiba escolher quem são as pessoas, quem são seus amigos de verdade. Saiba escolher exatamente quem merece estar do seu lado de verdade. Não abra seu coração para qualquer pessoa, para qualquer um, porque se você se abre para qualquer um, eles vão poder, e principalmente quando abre para um ciclo de amizade, né? Isso vai te influenciar muito negativamente. Então esteja apto a receber somente pessoas que têm o mesmo princípio, os mesmos valores. Esteja cercado de pessoas que te ajudem positivamente, né? E ter todas as necessidades, em todos os seus problemas, as suas dificuldades, as pessoas estejam te ajudando a crescer e a evoluir. Se você se junta, está perto de pessoas que te julgam pelo seu comportamento, te julgam pelas suas ações, isso vai fazer com que você acaba, né, retraindo, e vai te causar dor, vai te causar constrangimento. E aí, quanto mais isso acontece, mais você vai se fechando, porque aquilo começa a te incomodar de certa forma, a ponto de você não querer mais fazer nada, não querer sair, não querer, né? Por quê? É natural do ser humano fazer isso. Então é muito importante lembrar e pensar nisso. Quem são as pessoas? O que eu tenho ouvido? Quem são as pessoas que eu tenho cercado, que têm me cercado, né? São pessoas de realmente comportamentos que condiz com o que eu acredito? São pessoas que têm o mesmo pensamento, têm as mesmas ações e concordam comigo? São pessoas né, que vão me puxar para cima, vão me alavancar? Tem um autor que ele fala, né? Se você é o mais pobre dos seus amigos, tá tudo certo. Se você é o mais rico de todos os seus amigos, tem uma coisa muito errada. Porque eles vão te puxar para baixo, né? Então, se você é a pessoa mais inteligente do grupo de amigos, então eles vão te puxar para baixo. De repente, você é tão inteligente e começa a cair o nível, né? E por que tá caindo? Exatamente porque o convívio faz isso. Então, quando você convive com pessoas que têm muito abaixo de você, essa convivência vai fazer com que você comece a ter comportamento das outras pessoas. Então, seja o melhor, seja o pior entre os melhores, né? Se você pegar a história, todos os grandes homens, eles sempre falavam. O Steve Jobs fala, dentro da biografia dele, é coisa muito legal, que ele contratava sempre os melhores. Ele era cercado dos melhores, caras muito mais inteligentes do que ele. E ele fez o que fez, ele revolucionou tudo. E mesmo não sendo tão inteligente quanto os caras que ele contratava, ele conseguia liderar e conseguia fazer a diferença. Então, que isso tem a ver com tudo? Quando você não vive a vida que você tem para você, quando você ouve muitas coisas, as pessoas falando sobre como você deveria fazer a sua vida, isso vai contra aquilo, a sua essência.
Então, né, pai, mãe, às vezes fazem muito isso. Eu sei que não é intencional deles, mas quando você dá muita abertura para pessoas que são próximas de falar o que você tem que fazer, ou agir da forma com que, dentro da visão deles, o que você deve fazer, isso acaba te machucando. Isso acaba trazendo mais tristeza, às vezes, dentro internamente. E aí, assim, voltando, por que Jó ficou tão triste desse jeito? Porque ele já tinha, imagina, né, se colocar no lugar dele, já tinha perdido tudo, os maiores tesouros que ele teve, toda a riqueza, não poder mais ajudar ninguém, não poder fazer a diferença na vida de ninguém. E aí a mulher falando na orelha dele, julga seu Deus e morre. Por que você está fazendo isso? Por que você ainda adora esse Deus que acabou com a sua vida? E os amigos, você tá sofrendo porque você errou. Por que você não pede perdão pro seu Deus? Por que você está fazendo coisa errada? Você continua fazendo coisa errada. E tudo isso na cabeça dele, e ele, né, falando, caramba, o que eu fiz realmente? Por que eu nasci? Eu nasci para ter essa vida, para ter essa mulher falando na minha orelha desse jeito, para ter esses amigos que me reclamam de tudo e eu não consegui fazer o que eu posso fazer, o que me dá prazer. Nossa, né? Que situação. Mas ele sempre foi grato. E pela gratidão que Jó sempre teve, Deus desce na terra e dá uma chamada de atenção para todos os amigos de Jó ali e fala realmente que ele foi um cara, sempre foi um cara íntegro, sempre foi uma pessoa idônea dentro dos seus princípios, sempre foi uma pessoa verdadeira e por isso Deus estava restituindo tudo que tinha tirado. Então tudo que ele perdeu, de dinheiro, ele conseguiu tudo novamente. Deus deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido durante o período em que o diabo tentou provar para Deus que Jó não era a pessoa que ele era. Então, interessante exatamente isso. Foco, o que quer, né? O que você realmente quer. A pessoa que tem sentido para a vida, ela tem mais dificuldade de ter problemas emocionais nesse sentido. Então, foco naquilo que você quer, acreditar naquilo que realmente você quer e canalizar toda a energia para aquilo que você quer. Ser grato por tudo que acontece na sua vida, aprender com os erros, aprender com as falhas e usar essas falhas, isso, para você sair realmente nesse caso, sair do caixão. Então eu fiz errado, agora eu vou fazer diferente, eu vou começar a viver, vou deixar de ser um morto-vivo e vou fazer realmente a diferença na Terra agora. Então aprender com isso e fazer diferente. Você quer realmente ter uma vida abundante? Seja grato. Mas eu vou ser grato porque eu perdi minha família. Aprenda com isso. Né? O que você tem de ensinamento com isso? Não, graças a Deus eu perdi minha família, nossa, agora eu sou feliz. Não, viva o luto, receba isso e tal, mas não permaneça muito tempo no luto. Mude a chave, né? Assim como Noemi, que ficou depressiva exatamente porque perdeu o marido e filhos e sofreu, e a amargura corroeu o coração dela, né? Toda essa amargura fez, bom dia, Rúbia, tudo bem? Saudade. Então, assim, a amargura corroeu o coração dela e a amargura fez com que ela se transformasse numa pessoa que, né, sem perspectiva. Então, quando você perde alguma coisa, alguém, em vez de você sofrer por aquilo, né, por muito tempo, comece a agradecer realmente porque você ainda tá vivo. Então é uma linha muito assim, André, mas você tá falando que você nunca perdeu nada, você nunca perdeu ninguém. Eu falo, não. Seu cérebro precisa de estímulos positivos. Quanto mais estímulo negativo você leva para ele, mais negativo sua vida vai ficar. Então, eu perdi a família, eu perdi amigos e perdi tudo, todo o dinheiro, eu vou amaldiçoar minha vida e vou ficar num canto e vou morrer. Não, aprenda. O que você pode pegar isso como um aprendizado? O que você pode fazer? Né? A pessoa morreu, o que você pode fazer com relação a isso? Você não pode fazer nada. Simplesmente você não tem autoridade, não tem capacidade de fazer nada. Então, aprenda com aquele momento e consiga levar isso para uma outra dimensão.
Comece a usar isso como algo positivo para a sua vida. Né? Não seja levado pela tristeza, pela amargura e não viva, né? Pois Jó poderia simplesmente amaldiçoar como a mulher dele pediu. Maldito seja o nome do Eterno. Eu falei, não, bendito é o nome do Eterno. Porque Deus é quem dá todas as coisas. Ele que cria, ele que gera todas as coisas, tudo existe por causa dele. E bendito seja o nome do Eterno. E ele teve a recompensa no final exatamente de dobro de tudo que ele tinha perdido. Então, gratidão, seja grato, aprenda a ser grato. Se você não consegue ser grato por nada, né, que vida infeliz. Mas eu tenho certeza, se você está vendo esse vídeo, você tem internet em casa. Se você tem internet em casa, você tem uma casa. Então, coisas que você pode usar como gratidão. Você tem um celular, ou você está vendo um computador, você tem gente que não tem isso, não tem acesso à informação. Então você tem muito mais a agradecer do que maldizer. Então seja grato, viva com intensidade, saiba que existe coisas que contribuem realmente e a gratidão traz uma alegria, um despertar, uma vontade de viver muito forte, muito grande. Então seja grato por tudo. E essa gratidão vai fazer com que você realmente desperte, que você saia dessa tumba, saia do caixão e comece a ver o mundo de uma maneira diferente. Então deixa de ser realmente um morto-vivo, né? E comece a viver aquilo que você nasceu para viver, tá bom? Então hoje nos encerramos aqui essa live novamente. Amanhã voltamos com mais um personagem bíblico, né? E falando um pouco, trazendo à existência mesmo esse ensinamento e trazendo uma comparação com aquilo que a gente vive no dia de hoje, tá? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, convide as pessoas para estarem presentes todos os dias às 6 horas e 7 minutos. Eu estou aqui para falar um pouco. Se você perdeu alguma coisa, quer conversar, quer saber um pouco mais, manda uma mensagem, manda um direct. Chama realmente as pessoas para participar. Tem sido um momento muito legal, tenho recebido feedbacks muito bons das pessoas que têm ouvido. Essa live está salva no IGTV e também no meu canal do YouTube, né? YouTube/André L. Rodrigues. Como eu disse, traga pessoas, quanto mais pessoas trouxer, mais isso vai alcançar pessoas e eu vou dar, quando tiver um número considerável de pessoas vendo a live, eu vou dar de graça um presente para vocês de análise de perfil comportamental. Mas para isso precisa ter volume. Se não tiver volume, eu não vou fazer isso para vocês, tá? Me ajuda que eu ajudo vocês. Entendendo quem vocês são, fica mais fácil de você conversar e entender aquilo que você tem facilidade e tem dificuldade, tá bom? Um grande abraço no coração de vocês, que Deus abençoe o seu dia. Hoje é terça-feira, então faça uma terça-feira extraordinária, uma terça-feira fantástica e que Deus leve realmente consciência e transformação para a vida de vocês. Um abraço grande e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.